Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. B. O significado dos agrupamentos no Congresso. Assim, o Congresso reuniu-se depois de preparativos extremamente minuciosos na base da mais completa representação. O reconhecimento geral da composição regular do Congresso e do caráter absolutamente obrigatório de suas resoluções encontrou também a sua expressão na declaração feita pelo presidente, página 54 das atas, depois da constituição do Congresso. Qual era, portanto, a tarefa principal do Congresso? Criar um verdadeiro partido sobre as bases de princípios e de organização que tinham sido propostas e elaboradas pelo ISCRA. Que o Congresso devia trabalhar precisamente neste sentido era fato antecipadamente determinado por 3 anos de atividade do ISCRA, aprovada pela maioria dos comitês. O programa e orientação do ISCRA deviam tornar-se o programa e orientação do partido. Os planos do ISCRA em matéria de organização deviam ser consagrados nos estatutos da organização do partido. Mas é evidente que tal resultado não se podia obter sem luta. A representação integral no Congresso assegurou também a presença nele de organizações que tinham combatido decididamente o ISCRA, o Bund e a Rabot e Dielo, assim como a de organizações que, embora reconhecendo verbalmente o ISCRA como órgão dirigente, prosseguiam seus próprios planos e se distinguiam pela sua falta de firmeza no terreno dos princípios. O grupo Eugene Rabot e os delegados de certos comitês a ele ligados. Nestas condições, o Congresso não podia deixar de tornar-se um campo de batalha pela vitória da orientação do ISCRA. Que o Congresso foi efetivamente um campo de batalha é um fato que aparecerá claro para quem quer que leia com um pouco de atenção as atas, e a nossa tarefa consiste agora em estudar detalhadamente os principais agrupamentos que se revelaram no Congresso a propósito de diversas questões, e reconstruir, com base nos dados precisos das atas, a fisionomia política de cada um dos grupos fundamentais do Congresso. O que eram realmente esses grupos, tendências e matizes que no Congresso, sob a direção do ISCRA, deviam fundir-se em um único partido? É isto que devemos mostrar com uma análise dos debates e votações. Esclarecer este ponto é de capital importância para estudar o que são, na realidade, os nossos sociais-democratas, assim como para compreender as causas das divergências. É por isso que no meu discurso no Congresso da Liga e na minha carta à redação do novo ISCRA, pus precisamente em primeiro lugar a análise dos diferentes agrupamentos. Meus adversários, entre os representantes da minoria, com Martov à cabeça, não compreenderam em absoluto o fundo da questão. No Congresso da Liga, limitaram-se a fazer emendas de pormenor, justificando-se da acusação que lhes faziam de terem virado para o oportunismo, sem mesmo procurarem traçar para me contradizerem qualquer outro quadro dos agrupamentos no Congresso. Olhai-vos a vós mesmos, senhores que vos dizeis redatores do partido, vós que levantais a questão da politiquice de círculo. Os fatos de nossa luta no Congresso aborrecem agora Martov, tanto que ele tenta apagá-los completamente. O iscrista é aquele que no Congresso do partido e antes dele declarou que se solidariza plenamente com o ISCRA, defendeu seu programa e seu ponto de vista em matéria de organização e apoiou sua política neste terreno. Havia no Congresso mais de 40 destes iscristas, tantos quanto os votos favoráveis ao programa e à resolução que reconhecia o ISCRA como órgão central do partido. Folheie as atas do Congresso e vereis que todos, página 233, aceitaram o programa, exceto Akin, que absteve-se. Com essas palavras, o camarada Martov quer nos assegurar que tanto os bundistas quanto Brucker e Martinov demonstraram sua plena solidariedade com o ISCRA e defenderam seus pontos de vista em matéria de organização. Isto é ridículo. A transformação depois do Congresso de todos os seus participantes em membros do partido, com direitos iguais, de resto nem todos, já que os bundistas retiraram-se, confunde-se nessas palavras com a divisão em agrupamentos que provocou a luta no Congresso. Em vez de estudar os elementos que depois do Congresso formaram a maioria e a minoria, faz-se uma frase oficial: aceitaram o programa. Repare na votação do reconhecimento do ISCRA como órgão central. Vereis que Martinov, a quem agora o camarada Martov, com audácia digna de uma melhor causa, atribui a defesa das concepções e da política do ISCRA em matéria de organização, é quem precisamente insiste na separação das duas partes da resolução.
o reconhecimento puro e simples do ISCRA como órgão central e o reconhecimento dos seus méritos. Quando da votação da primeira parte da resolução, reconhecimento dos méritos do ISCRA, expressão de solidariedade com ele, obtiveram-se apenas 35 votos a favor, 2 contra, Akimov e Brucker, e 11 abstenções, Martinov, os 5 bundistas e 5 votos da redação, os meus 2 votos, os 2 de Martov e 1 de Plekhanov. Por consequência, o grupo dos anti-iscristas, 5 bundistas e 3 partidários da Rabotchi e Dielo, destaca-se com toda a clareza também aqui, neste exemplo, o mais vantajoso para o ponto de vista atual de Martov, exemplo escolhido por ele próprio. Vede a votação da segunda parte da resolução, o reconhecimento do ISCRA como órgão central, sem se dar justificação alguma e sem exprimir solidariedade, página 147 das atas. Houve 44 votos a favor, que o atual Martov atribui aos iscristas. Houve ao todo 51 votos. Subtraindo as 5 abstenções dos redatores, ficam 46 votos. 2 votaram contra, Akimov e Brucker. Por consequência, fazem parte dos 44 restantes, todos os 5 bundistas. Assim, no Congresso, os bundistas exprimiram a sua plena solidariedade com o ISCRA. Eis como a história oficial é escrita pelo ISCRA oficial. Antecipando-nos ao relato, expliquemos ao leitor os verdadeiros motivos desta verdade oficial. A atual redação do ISCRA poderia ser e seria de fato uma redação do partido, e não quase partido, como agora, se os bundistas e os partidários da Rabotchi e Dielo não tivessem abandonado o Congresso. Por essa razão, foi necessário converter em iscristas estes fiéis guardiões da atual redação, que se dir do partido, mas voltaremos a isto em pormenor um pouco mais adiante. Põe-se em seguida a pergunta: se o Congresso foi uma luta entre elementos iscristas e anti-iscristas, não haveria elementos intermédios, instáveis, que oscilassem entre uns e outros? Quem conheça um pouco nosso partido e a fisionomia habitual de todos os congressos, inclinar-se-á a priori a responder a esta pergunta com uma afirmativa. O camarada Martov não sente agora o mínimo desejo de se recordar desses elementos instáveis e apresenta o grupo do Yuzhny Rabotchi com os delegados que gravitam à sua volta como iscristas típicos e as nossas divergências com eles como insignificantes e sem importância. Felizmente, temos agora sobre os olhos o texto integral das atas e podemos, portanto, resolver essa questão, a questão de fato bem entendido, na base de dados documentais. O que dissemos acima em geral sobre os agrupamentos no Congresso não pretende de modo nenhum resolver este problema, mas simplesmente colocá-lo de modo correto. Sem uma análise dos agrupamentos políticos, sem traçar um quadro do Congresso como luta entre determinados matizes, é impossível compreender as nossas discordâncias. A tentativa de Martov de escamotear a diferença de matizes, juntando mesmo os bundistas com os iscristas, é simplesmente furtar-se à questão. Mesmo a priori, na base da história da social-democracia russa, antes do Congresso, desenham-se, para a sua comprovação ulterior e pormenorizado estudo, 3 grupos principais: os iscristas, os anti-iscristas e os elementos instáveis, vacilantes e inconstantes.